Se você ainda não sabe a diferença entre renda fixa e renda variável, cuidado, você pode estar colocando seu dinheiro no lugar errado. Nesse vídeo eu vou explicar de uma forma simples para que você entenda de uma vez por todas a diferença entre renda fixa e renda variável. Então bora pro vídeo. Esse conteúdo aqui vai ser o primeiro que a gente vai estar fazendo atendendo a pedidos dos inscritos, que foi o Adriano que pediu no último vídeo. E se você tem alguma demanda, que você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que assim como eu fiz nesse vídeo, eu vou estar fazendo outro vídeo para satisfazer a sua dúvida. E deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com algum amigo que precisa conhecer esse canal. Então bora pro vídeo de uma vez. A definição de renda fixa ela é bem simples. Ela é a promessa de recebimento em um investimento que já existe as regras definidas da aplicação. Mas perceba duas coisas. Eu disse promessa de recebimento, o que significa que nem sempre ela vai ser cumprida. Nem sempre a renda fixa é paga. O que a gente chama de default, que é quando a pessoa não paga aquela promessa, não paga aquela renda fixa. O segundo ponto de atenção é que, apesar de eu ter dito que o rendimento da renda fixa ela já é pré-determinado, existem casos em que você pode perder dinheiro com a renda fixa. E os exemplos mais famosos são as debêntures, LCIs, LCAs, os CDBs, o Tesouro Direto. Esses são os exemplos mais famosos de renda fixa. E aí cabe destacar algumas características. Existem três. Existem os pré-fixados, os híbridos e os pós-fixados. E para explicar aqui os pós-fixados, eu vou pegar o CDB como exemplo. Que é aquele CDB liquidez diária que você coloca no banco e você já pode resgatar no dia seguinte com um rendimentozinho. O pós-fixado significa que, independente do que acontecer, você vai estar recebendo próximo ao que a taxa Selic está pagando. Hoje em dia, a taxa Selic está em 13,25%. Então, enquanto ela estiver nessa taxa, você vai estar recebendo 13,25% ao ano. Então, se hoje a taxa Selic está em 13% e ano que vem ela estiver em 14%, o seu rendimento vai acompanhar isso, ele vai para 14% também. Assim como se estiver hoje em 13% e baixar para 12%, o seu rendimento vai cair também. Isso não significa que você vai deixar de ganhar dinheiro porque foi para 12%. Significa que você vai estar recebendo menos juros dos seus investimentos apenas. Os pré-fixados eles são mais simples. Por exemplo, uma LCA que paga um pré-fixado, ela já combina para você quanto que ela vai te pagar no ano. Então, se é uma LCA que paga 12% ao ano, está garantido que ela vai te pagar 12% ao ano, não importa o que aconteça com a taxa de juros. O híbrido eu vou pegar um que está muito famosinho hoje em dia, que é o IPCA mais 7. Hoje em dia está nessa faixa. E o que significa o IPCA mais 7%? Ele é híbrido porque ele tem uma parte que é pós-fixado, que é o IPCA. Você tem essa parte do IPCA. O IPCA é o índice de inflação ao consumidor amplo. Ele é o nosso índice da inflação. Não importa o que acontecer, o seu título IPCA mais 7%, ele vai remunerar o que a inflação tiver. Então, se a inflação subir para 10%, o seu título também vai render 10%, porque ele está atrelado à inflação. E nessa outra parte aqui, que ele está prometendo o 7%, é o nosso pré-fixado. Já está pré-fixado que ele vai pagar 7% no vencimento. E por isso que ele é híbrido. Ele tem o pós-fixado, que é o IPCA, e o pré-fixado, que é aquele 7% que está fixo que você vai ganhar. E é aqui que entra aquela parte que eu falei que você pode perder dinheiro com uma renda fixa. Na renda fixa existe uma coisa chamada marcação a mercado. O que acontece? Hoje a gente está num cenário muito complexo, muito caótico. Então, o nosso governo está pagando mais juros para que as pessoas ajudem ele a pagar a dívida dele, que são os títulos públicos. Por exemplo, o IPCA mais 7. Isso significa, então, que quando o período está mais caótico, as pessoas elas têm que prometer um pagamento maior porque está num cenário difícil, em que ninguém quer financiar o Brasil, ninguém quer ajudar a financiar o Brasil, porque eles estão vendo como um cenário muito caótico. Eles preferem maior segurança do ouro, dos Estados Unidos, e por aí vai. E o que você precisa saber aqui é que se você comprar esse IPCA mais 7, você vai estar ajudando o governo a se financiar, certo? E aí, se você comprar esse IPCA mais 7 aqui, você vai estar travando essa rentabilidade para você. E aí, se ano que vem o cenário melhorar exponencialmente no Brasil, o Brasil não vai precisar mais pagar tanto pela renda fixa, não vai precisar pagar tanto para as pessoas financiarem a nossa dívida. E aí ele vai baixar para IPCA mais 5, por exemplo. Então perceba que você tem um IPCA mais 7 na sua mão, que você travou aquele rendimento, e agora o Banco Central, no ano que vem, vai estar remunerando o IPCA mais 5%. Ou seja, a sua marcação a mercado a 7%, ela está muito melhor do que a do mercado, que está pagando 5%. E aí você consegue usar a marcação a mercado a seu favor. Você consegue revender esse título para o Banco Central, que tem a recompra garantida, e você consegue embolsar uma grande parte do lucro, porque você tinha aquele IPCA mais 7%, e agora no mercado ele está sendo negociado a IPCA mais 5%. É claro que tem toda uma complexidade maior por trás desse cálculo,
de você poder revender, da marcação no mercado, mas eu tentei explicar da maneira mais didática possível. E aí, com a marcação no mercado, também entra o cenário que você pode perder dinheiro. Imagina que você tem aquele IPCA mais 7% e que no ano que vem fica muito pior o cenário. Ele vai para IPCA mais 9%, porque o governo teve que pagar muito mais para as pessoas ajudarem ele a se financiar. Então, você tinha aquele IPCA mais 7 que você comprou, e agora a taxa está em IPCA mais 9, ou seja, você podia estar ganhando muito mais se você tivesse comprado agora. E aí que entra a marcação no mercado. Se você for tentar revender para o Banco Central de novo, ele vai pagar muito menos pelo seu título, porque ele consegue um IPCA mais 9 hoje em dia e você tem um IPCA mais 7 que você quer revender para ele. Ele vai pagar menos, entendeu? E aí você tem um prejuízo. Mas perceba que esse prejuízo ele só vai acontecer se você revender o título antes do vencimento dele. Se você manter o seu título até o vencimento, você vai receber o que foi combinado, que é o seu IPCA mais 7%. Ou seja, você vai ter o seu lucro. Mas se você quiser revender antes, com o mercado agora pagando o IPCA mais 9%, ou qualquer coisa acima de IPCA mais 7%, você vai ter um prejuízo. Então, esse é o jeito que você pode ter uma perda na renda fixa. E a segunda parte que você pode perder dinheiro é no risco de calote. Ou seja, uma pessoa te prometeu pagar alguma coisa, só que ela não teve lucro na atividade dela. E aí, ela simplesmente não te paga. E aí você tem que entrar com um processo para receber o seu dinheiro. E nessa parte do calote, existe uma ferramenta muito interessante que o Brasil criou para ajudar no investimento de renda fixa, que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ele é uma garantia de que se você tiver alguns requisitos aqui, você tem o seu dinheiro de volta pelo FGC. E alguns requisitos para você receber o FGC é que a sua renda fixa que você investiu, ela tem que ser protegida pelo FGC. E aí eu não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar muito grande os detalhes. Mas você tem que preencher alguns requisitos da FGC, então fiquem atentos aos requisitos. E uma parte muito interessante que a gente tem que olhar são o imposto de renda. Alguns investimentos eles são isentos de imposto de renda para beneficiar alguns setores, para o crédito ficar mais barato para eles. Os investimentos de renda fixa que são isentos são LCI, LCA, debêntures incentivadas, CRIs e CRAs. Isso significa que aquele investimento ele vai estar isento de imposto de renda, e isso traz um benefício muito maior para quem está investindo em renda fixa. E agora chega de falar de renda fixa, vamos falar de renda variável. Na renda variável, você não tem uma expectativa de retorno, você não tem uma promessa de pagamento. Você está simplesmente investindo em um bem e você espera que aquele bem vá se valorizar, né? Que você vai obter um retorno financeiro daquele bem, mas não tem nenhuma promessa envolvida nisso igual na renda fixa. Alguns exemplos famosos são ações, ETFs, fundos imobiliários, criptomoedas. E aí nesse mercado a gente tem uma volatilidade muito alta, porque normalmente os seus ativos eles estão sendo negociados diariamente na bolsa de valores. E aí tem esse risco da volatilidade, que você pode acabar perdendo dinheiro nisso mais do que na renda fixa. Mas apesar desse movimento de curto prazo, no longo prazo, a renda variável ela tende, percebe bem que eu falei tende, a ser um investimento que se valoriza mais no longo prazo. Então, as duas, tanto a renda fixa quanto a renda variável, elas têm riscos, mas perceba que na renda fixa você tem uma segurança maior, porque você tem o FGC, tem diversos outros ativos, você consegue ver a saúde financeira da pessoa que você está emprestando o seu dinheiro. E na renda variável você tem muito mais coisa para você olhar. E na renda variável você não tem nenhuma garantia de que você vai receber alguma coisa. Pode ser que você empreste dinheiro para uma empresa, né? Você vire acionista daquela empresa e ela só vai ter prejuízo dali para frente. Então você não tem nenhuma recompensa de que você vai ganhar alguma coisa, nenhuma promessa, nada do tipo. Você tem muito risco e aí você tem talvez você vá ganhar alguma coisa. Mas eu acho que as maiores diferenças vêm para quem cada investimento é indicado. Se você já tem um objetivo de curto ou médio prazo, de que você tem que ter um dinheiro lá na frente, você tem que ir para uma renda fixa. Você tem que colocar o seu dinheiro onde ele vai ser bem remunerado, onde que você não tem muito risco de que você perca ele. Agora, por outro lado, se você está querendo uma liberdade financeira, ativos que vão te gerar mais renda, que vão te dar mais frutos, aí você tem que, provavelmente, se expor à renda variável. Uma outra coisa interessante também que a gente tem que olhar é o perfil do investidor. Tem um racional muito interessante que eu concordo plenamente de que a dieta não é a que tem mais proteína. A dieta certa é aquela que o paciente vai fazer. Não adianta você falar para um paciente para ele parar de tomar coca, parar de comer gordura, parar de comer sal e começar a comer só salada e proteína. Se ele não for fazer isso, não adianta nada. O que eu quero dizer é que não adianta você pegar uma pessoa que gosta muito de segurança e falar para ela, não, você tem que investir em renda variável porque você vai ter mais retorno.
Se o perfil da pessoa é aquele de segurança e é lá que ela vai se sentir segura e que ela vai continuar fazendo aportes pensando no longo prazo, é lá que ela deve estar. E desse jeito também é o contrário. Se uma pessoa ela gosta muito da volatilidade, ela se sente confortável com isso, ela gosta de ter mais retornos, retornos maiores no futuro, mesmo que isso traga uma volatilidade e um risco maior no presente, o lugar dela é na renda variável. E aí existem 3 perfis de investidor. Existe o conservador, que é essa pessoa que ela gosta muito da segurança e da promessa de retorno. Então, ela aceita ter retornos menores, mas com uma segurança maior. E ela vai ter uma parte muito pequena, ou quase nada, da carteira dela em renda variável. E aí tem o investidor moderado, que ele vai ter um pouco dos dois, vai balancear a carteira dele. E tem aquele investidor mais arrojado, que ele gosta muito de ativos voláteis, que ele gosta muito da renda variável, e ele não se expõe quase nada na parte de renda fixa. Eu vou fazer um parênteses aqui, que eu tava editando o vídeo e eu parei para pensar que também essa coisa do investidor arrojado, conservador e o moderado, ela vai também do nível de conhecimento que a pessoa tem. Porque eu acho que todo mundo meio que começa, né, se considerando conservador porque ela não entende no que ela está investindo. Então, acontece muito no mercado, e eu estava vendo vários exemplos na internet, de a pessoa começar como uma pessoa conservadora que gosta muito da renda fixa e de estar menos exposto a riscos e a risco da perda. E conforme ela vai estudando, se aprimorando e ela passa mais tempo no mercado, ela vai entendendo as outras opções que ela tem, tanto de renda variável quanto de renda fixa, e ela vai entendendo melhor o perfil dela. Então, essa coisa do investidor conservador, moderado e arrojado, ela não é escrita em pedra, né? Ela vai se construindo assim como a jornada do investidor também. E aí você pode evoluir, né? Você pode, se você se considera um conservador, você pode, conforme o passar do tempo, você se considerar depois um arrojado. Ou então também ao contrário, de um arrojado, você se considerar agora um conservador, porque você viu que você lida mal com perdas. E assim vai evoluindo a jornada do investidor. Resumindo, apesar de eu gostar muito de renda variável, eu falo aqui no canal de renda fixa também, porque eu quero ajudar as pessoas a obter a liberdade financeira delas. E eu não vou impor a ninguém o meu ponto de vista. Eu vou falar sobre tudo aqui no canal, sobre os principais ativos, os principais investimentos que as pessoas precisam saber e que elas gostam de saber. E aí aqui no canal a gente vai construir essa educação que ela é acolhedora, né? As pessoas não precisam concordar exatamente com o que eu falo. Eu vou mostrar aqui os lados positivos e negativos de cada coisa. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, você já sabia desses riscos da renda fixa? Que você tem o risco do calote, o risco de você perder dinheiro na marcação no mercado? Comenta aqui embaixo outros conteúdos que vocês gostariam de saber, coisas que vocês descobriram aqui nesse vídeo. Deixem o like e compartilhem com amigos que precisam saber desse conteúdo. E já se inscreve aqui no canal também. Muito obrigado.